Fala pessoal, tudo bom? Pastor Cristo na área, de novo para a nossa leitura. Hoje nós estamos no dia 150. 150, hein? 150 dias. O que seriam 150 dias? 90, 3, 4, 120... 120? Oh, aí ó. 5 meses. 5 meses já da nossa jornada. Olha, ó. Temos ainda mais 7 meses pela frente. Acho que eu tô bom de matemática, né? 7 com 5, 12. Aí, ó. É uma caminhada, mas temos aí bastante ainda pela frente. Então, por isso eu digo você, cara, bora. É importante. E cada vez mais a gente vai compreendendo e se enchendo do bom tesouro que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Em vez de ouvir muito podcast, muitas pessoas falando a respeito da palavra e do seu entendimento, é válido. Mas me diga uma coisa, você tem a palavra dentro do seu coração para você identificar o que é certo, o que é errado? É só através da sua leitura diária da palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você vai ser levado à enganação. Há muitas pessoas que trazem um entendimento falso daquilo que é a palavra. E aqui nós queremos que você leia a Bíblia e se enche dela. Beleza? Dito isso, quero convidá-lo. Bora para a leitura de 105. Muito bem, vamos lá. Abra sua Bíblia, 150. Se você não tem uma Bíblia, eu incentivo você, compre a Bíblia aqui, ó. Essa é a Ara, a Bíblia 365 dias, capa dura. Paguei R$60 nela, incentivo você. E ela é exatamente para isso, para a leitura diária. Ela... Para você se achar, abra em Coríntios, é difícil, você não vai saber qual que é a ordem, a não ser que você tenha bem forte os livros da Bíblia. Então você consegue até achar, que nem aqui, ó, Coríntios, ó, achei. Alguma coisa do Coríntios está aqui. Mas ela não se abre assim nas passagens, porque aqui na frente também você vai ler Jeremias aqui no final. Então, ele é separado por dias no seu conteúdo da Bíblia. Beleza? Para essa leitura, para você caminhar junto comigo, né? É interessante você ter essa Bíblia aqui. Compre ela lá, eu deixo o link aqui embaixo, se ela estiver ativa ainda, né? E adquire o seu para você caminhar junto conosco. É bom você ter 1, 2, 3 Bíblias diferentes para cada um dos momentos, tá bom? Não confie muito no celular, tá? Eu não digo por confiança de tradução. Lá tá, o que tá aqui tá lá no celular. Só que o problema é que no celular existe aquela barrinha em cima, existe aplicativos, existe WhatsApp, existe Instagram, tantas coisas para lhe tirar a atenção, para tirar você do foco, que agora é ler a Bíblia. E ali vai sempre alguma coisa, vai puxar a outra, para que você se distraia. Por isso eu digo, compre uma Bíblia, use ela para ler, use ela para você ter essa comunhão com Deus. Evite o celular nesses momentos, tá bom? Então bora lá, 2 Samuel 15, 24, 16 a 23. A palavra diz assim: Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, ao sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com seu filho Aimás e com Abiatar e o filho dele Jonatas. Vejam
Vou ficar esperando nos vãos do deserto até que me venham notícias de vocês. Então, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. É interessante que naquele livro que eu mencionei ontem, o perfil de 3:6, existe um momento da fala de Davi em que ele estava sendo perseguido por Absalão e saindo da cidade. E ele fala assim, eu acho que logo nós vamos ver o momento em que os guerreiros falam assim, Davi, me dê uma ordem, que eu vou matá-lo, porque ele está indo contra o Senhor, porque o Senhor é rei. E Davi fala assim, não vá. Se eu pequei contra o Senhor, é justo o que está acontecendo comigo. Eu não movi um dedo para ser rei. Eu também não vou mover um dedo para manter o meu reinado. Se eu pequei contra o Senhor, que assim aconteçam as coisas. Então é ter um coração humilde, sabe? Um coração humilde. E sempre buscar conhecer ao Senhor. Sempre buscar ter a humildade perante o Senhor. E isso é uma coisa que eu falo para aqueles que eu tenho como casais e pessoas que oram por mim, pelo meu pastoreio na igreja, para que eu não desvie daquilo que Deus já plantou no meu coração, como pastor, como ministério pastoral para a igreja, para que a soberba não venha no meu coração, para que eu mantenha sempre o coração humilde. E essa é a minha oração. Por isso que eu vejo tão forte a necessidade de nós lermos a palavra de Deus e realmente se enchermos dela. Amém? Continuando, é uma aspas um pouquinho maior, beleza? Mas vamos continuar. Versículo 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subiu e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou dizendo, Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte onde se costuma adorar a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse, se você for comigo, será um peso para mim, mas se voltar para a cidade e disser a Absalão, eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês poderão me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Husai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, com 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, o que você pretende com isso? Ziba respondeu, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou, onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia,
fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor ao rei? Deixe que eu vá lá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: Que tenha eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixem que a amaldiçoe. Pois seu senhor lhe disse: Amaldiçoe Davi. Quem poderia perguntar: Por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras à terra contra ele. O rei e todo o povo que iam com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse ele: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: Esta é a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo esse povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia ao seu pai, assim servirei você. Então Absalão perguntou a Aitofel: O que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com vocês ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali à vista de todo Israel ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Aí, ó. Davi humilde falou: ó, entendeu? Aquilo que eu estava falando antes? É mais ou menos isso. Não, eu vou lá matar ele. Como é que ele pode amaldiçoar? Pois é. Se Deus mandou isso, quem sou eu para ir contra isso? Talvez, se eu encontre graça ao Senhor, redunde em bênção. E Absalão pegou e... Sim, não quero falar isso, mas quase que uma orgia aqui. Diante de todo Israel. Isso foi realmente uma afronta. Mas, vamos lá. Vamos ver o que a história diz e o que nós podemos aprender isso mais para frente. João 18, 25, 19 e 22. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Segunda pergunta. Ele negou e disse: Não sou eu. Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se esse não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Leve-no daqui e julgue-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém.
Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos respondeu: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritavam novamente: Não este, mas Barrabás! Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Leve-no daqui, vocês mesmos, e crucifiquem, porque não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu respostas. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifique-o! Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Ponto. Salmo 119, 113, 128. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei.
Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha presença. Na minha esperança, desculpa. Sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas o que se desviam dos seus decretos, porque a astúcia dele é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não entregues aos meus opressores. Se é fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Por isso considero em tudo reto todos os teus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. E finalizando com Provérbios 16, 10, 11. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. E assim terminamos a nossa leitura de 150, gente. 150. Eu estava tão ansioso no começo ali, mas nossa! Já estamos aqui em 150. Logo, logo estamos finalizando a metade. Acho que mais um mês para cravar no meio. Beleza? Aí, ó. E assim vai vindo cada vez mais para cá. Estou ansioso para que isso aconteça, para que a gente finalize aqui e que a gente possa ter outros propósitos, outras metas e assim voltar de novo a caminhar junto nos vídeos aí. Se você entrou agora, se você está caminhando agora junto conosco, vai lá, comece a jornada no independente aonde, ou continue daqui, finalize e volte para a playlist, que eu deixo toda ela aqui no YouTube para vocês, para que vocês caminhem junto comigo. Beleza? Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente comigo aquilo que você tem experimentado do Senhor e que a gente possa interagir de forma saudável para a glória do Filho unigênito, do qual nós lemos aqui e do qual a Bíblia testifica da sua obra. Beleza? Deus abençoe você, espero você na leitura do dia de amanhã.